Olá, eu sou Felipe, Head de Consultoria na Sensidia e estou aqui hoje com o Américo, arquiteto, a Carol, gerente de consultoria e o Menossi, diretor de TI da VR, para falar um pouquinho sobre jornada de APIs e a história da VR. E aí, Menossi, conta um pouco para a gente sobre a atuação, sobre sua atuação na VR. Bom, eu primeiro, obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui, né? Eu estou na VR já há um bom tempo, mais de 18 anos. Hoje eu entrei na VR como arquiteto, atualmente eu estou como diretor de TI, responsável por alguns produtos, entre eles a plataforma de APIs, que foi onde a gente começou esse trabalho com a Synsidia. Cuido também de CRM, autorizador, plataforma de reembolso e o time de arquitetura, né, que estou desde então. Que legal, cara. E como que a VR lida aí com APIs, cara? Como que é esse assunto para vocês? Cara, a VR é uma empresa pioneira no mercado de benefício, né? Atualmente ela vem expandindo todo a oferta de produtos que a gente tem. A gente tem hoje um super portal para o empregador, que é uma solução que provê para pequenas empresas o mesmo nível de serviço que grandes empresas têm, onde ele pode fazer a parte de benefícios para o seu funcionário, pedidos, ele também tem a gestão de ponto eletrônico, parte de mobilidade, que é o vale transporte para o trabalhador, entre outras coisas, né? Para o trabalhador, a gente tem um super app que traz uma série de facilidades, desde ele traçar a rota para o trabalho dele, fazer o pagamento de uma refeição, compra no supermercado. Ele tem também serviços como pagamento de contas de luz, de água, recarga de celular, e um marketplace para uma série de produtos que ele pode adquirir. E em 2017, se eu não me engano, a gente começou uma jornada de evolução e a gente precisava evoluir com uma plataforma de APIs. A gente fez um piloto com a Synsidia, que foi quem a gente escolheu como o parceiro, né? E a gente fez um primeiro projeto piloto, foi o Simule Compre, muito voltado para venda autosserviço no portal, né? Na sequência, a gente fez uma evolução para uma parte de parceiros, né? A gente começou um desenvolvimento de estruturação de APIs, que foi onde a gente contou com o apoio do time de consultoria da Synsidia, e a gente trouxe para a plataforma de APIs, para o nosso gateway, todas as APIs que a gente já tinha hoje dos sistemas internos. E dali para frente a gente conseguiu ter um ambiente para conectar parceiros usando as mesmas APIs que a gente usa atualmente nos nossos portais, apps, etc, né? A gente criou também um que a gente chama de Dev Portal, que é um ambiente para os parceiros entrarem, tem toda a documentação de API, autosserviço, eles se cadastram, passam por um processo de aprovação, onde a gente libera API por API, né? E agora a gente tem um desafio pela frente de evoluir com uma produtização de APIs, com foco em como a gente consegue monetizar isso numa evolução que é natural para quem trabalha com API. Que legal. E estamos junto aí nessa parceria desde 2017, né? Desde 2017, passamos por vários desafios, evoluções. Eu acho que é uma parceria que foi de sucesso para a gente, né? Com todo o apoio que a gente teve de vocês. Então, eu só tenho bons pontos para eu falar aqui da parceria. Legal. E é interessante que a jornada da VR ela passa por todas as etapas do nosso playbook, né? Desde a parte de assessment para entender o cenário, parte de ignition para conseguir provar o valor, né? Scale, que foi o momento que a gente atuou mais, e a parte da operação, como você trouxe aí do portal de desenvolvedores Sem e esse dúvida. suporte, né? E eu complemento também que uma das coisas que foi muito importante para a gente foi o apoio que vocês deram com o treinamento. A gente tem treinamentos até hoje, né? Está há 7 anos aí, constante para o time de desenvolvimento e para o time de negócio também, que foi uma das nossas maiores barreiras culturais para evoluir a parte de API. É difícil ainda o time de negócio pensar em API, ter a cultura
de API. É um desafio que a gente ainda tem que vencer, né? A gente está evoluindo, acho que dia após dia, mas a gente tem um caminho grande pela frente ainda. Legal. E falando desse início de jornada, né, Américo, conta pra gente como que é conduzir essa avaliação inicial aí para identificar a necessidade de implementação de APIs. Claro. Bom, basicamente a Sensidia, a gente tem um playbook de serviços, a gente tem diversas ofertas, né? E principalmente a nossa jornada, normalmente ela inicia pela estratégia de assessment, né? Falando um pouquinho de assessment dentro do ecossistema da Sensidia, né? Nós temos o Modern Architecture Assessment, que compõe todas as jornadas necessárias para a gente habilitar, né, a estratégia que o nosso cliente busca normalmente quando ele vem falar sobre integração de API, né? Muitas vezes o cliente ele vem inicialmente para nós falando, eu tenho uma série de serviços e APIs aqui e eu quero integrar e tá tudo certo, né? Esse é o objetivo inicial. Mas quando a gente começa a falar de assessment, principalmente, falando da parte de integração, desenvolvimento e governança, né, que são as 3 ofertas que nós temos, a gente procura entender com o cliente o que realmente ele procura, né? Porque não é único e exclusivamente só integrar APIs, né? Porque se fosse só para integrar APIs, o cliente poderia fazer direto na mão, né? Basicamente, existem soluções diversas soluções caseiras aí que a gente conhece, mas a gente procura como que a gente habilita a estratégia de APIs dos nossos clientes visando principalmente o negócio, né? Porque no fim do dia, o parceiro que busca trazer essa solução da Sensidia como API Platform, né? A gente procura como que a gente conecta a tecnologia ao negócio do cliente para realmente alavancar o business, né? Então, Carol, como é que a gente, hoje, né, falando um pouquinho dessas 3 ofertas, né, como é que a gente habilita tanto a parte de cultura como a parte de serviço mesmo, né? Joia. Hoje a gente tem, então, esse primeiro contato com o cliente para entender a necessidade, as dores, né? Qual que é o momento atual dele. Então, a gente faz algumas agendas com diversas áreas para entender e ter uma foto ali do as-is, né? Do como hoje ele está, quais são as dores, como que a gente consegue ajudá-lo, né? Mediante a isso, a gente consegue desenhar todo um plano de to-be da onde ele quer chegar com isso, né? Então, a gente tem o as-is, a gente mapeia o to-be e a gente detalha um roadmap para ele alcançar esses objetivos, né, de negócio, como a gente vai conseguir apoiá-lo, criando esse roadmap e traçando um plano para executá-lo, tendo aí também disponível um time para ajudá-lo, né, nesse modelo, para definir os próximos passos aí e ajudar nessa transformação digital e obter esses resultados aí de acordo com a estratégia de negócio do cliente. De bola. E quais são as ferramentas e métodos aí que você vê que são mais úteis durante essa fase de assessment? Bom, basicamente, né, como a gente faz as primeiras conversas ali com o nosso cliente, né, o ponto principal que é mais importante para a Sensidia como um todo, né, não é simplesmente só resolver através de um serviço ou vender um produto, né? É como é que a gente pode realmente apoiar ele dentro da estratégia para atender os OKRs e KPIs do nosso cliente para realmente a gente alavancar a estratégia de negócio do cliente, seja o cliente que está visando cobrir lacunas de segurança, seja o cliente que tem dificuldade com observabilidade, né? Muitas vezes o cliente ele só chega com uma dor, aquilo que está doendo mais, né? Mas, beleza, isso que está doendo mais hoje, né? O que faz sentido para ti resolver primeiro, né? Tem alguma coisa imediato que a gente precisa resolver, né? Porque normalmente o cliente chega com várias necessidades, mas muitas vezes a gente consegue entregar valor mais rápido com coisas menores e a gente vai aprofundando, né? Então, o nosso trabalho ele vai muito além, única e exclusivamente só de oferecer um serviço ou um produto, mas a gente realmente quer entrar como parceiro do nosso cliente para habilitar uma estratégia e uma parceria de longo prazo, né? Legal. Menor, eu lembro da época do Simule Compre, né? Quais eram os maiores desafios que vocês estavam buscando resolver quando vocês pensaram em adotar essa plataforma de APIs aí? A gente estava num processo muito de modernização
a plataforma tecnológica que a gente tinha, né? A gente veio de um período que a gente desenvolveu muita coisa, a gente ficou um pouco para trás do avanço tecnológico, a gente veio evoluindo em uma série de pontos. E ter um gateway de API era algo fundamental na estratégia de evolução. Então, quando a gente entendeu isso, a gente avaliou no mercado as possibilidades que a gente tinha e escolheu um projeto que era um projeto que a gente precisava evoluir, que é criar um site de venda autosserviço para o nosso cliente empregador, né? E a gente batizou de Simule Compra, porque ele entrava lá, fazia a simulação das condições comerciais, no final ele fazia a compra, já colocava o cadastro de funcionários dele, o pedido, já emitia o boleto. Então a gente usou o projeto como o piloto, porque a gente tinha que aprender o uso de APIs, evoluir com o time, treinar o time na plataforma da Sensidia, criar a cultura de pensar API first. Então a gente tinha um monte de desafios, né? Mas eu acho que o principal desafio que a gente teve foi cultural, tanto do lado de tecnologia, de pensar em API, reuso, desacoplamento, que é os benefícios que uma API bem construída traz, né? E a parte de negócio também, que é trazer API para o linguajar do time de negócio. Para eles, a API é algo técnico, é simplesmente uma forma de desenvolvimento, uma coisa de integração. E é uma dificuldade muito grande eles pensarem em API como o produto, vender um produto de API para o cliente final. Legal, eu lembro que na época a gente fez alguns workshops executivos lá e o pessoal estava falando de APIs nas reuniões e tudo, né? Então acho que esse ponto foi muito legal mesmo dentro de um contexto. Sem dúvida, a gente fez vários, né, workshops, o time vai se renovando, a gente tem que continuar falando disso, e a gente ainda tem muita coisa para evoluir, mas hoje a gente já tem no time de negócio uma área que trata de parcerias e fala de API como um time técnico, lógico, não com os detalhes técnicos de Swagger ou de um padrão de desenvolvimento, mas já entende uma API, o que ele tem que ter do lado dele para conversar com a gente, quais são as APIs que ele tem que consumir, então já está bem mais evoluído. Assim, eu até brinco com algumas áreas que eu vou trazer algumas pessoas deles para o meu time, né? Que a gente em TI a gente está eternamente em busca de profissionais e eles ficam lá, cara, não mexe com o meu pessoal não, porque já foi difícil eu conseguir evoluir aqui. Legal, e essa faz parte da nossa jornada, né, de arquitetura ágil e modernização de legado, né? Então vocês já se enquadram aí numa das jornadas que vários dos nossos clientes estão aplicados, né? E Carol, Professional Services e Consulting, né? Conta para mim aí como que a área de consultoria atua aí na Sensidia, né? E um pouquinho dessa diferença aí. Então tá bom, vamos lá. Pensando a diferença, né, primeiro, o que a gente vê, né, de Professional Services e Consulting. Consultoria é uma parte mais advisory ali, né, mais de apoio, entendimento, consultivo mesmo. E Professional Services a gente considera mais a parte de desenvolvimento. Aí, considerando o playbook da Sensidia, né, que a gente tem ali 4 etapas, né, a primeira do strategy, que a gente falou aqui um pouquinho desse entendimento com o cliente, das necessidades, aquele assessment, os workshops ali executivos e educacionais, né, como primeira etapa, isso é mais consultoria, né, mais consultivo. Na segunda etapa de Ignition também, que a gente define as melhores práticas, boas modelos de referência, de arquitetura. Então, a gente faz todo esse levantamento e definição para que seja a fundação ali do cliente, também é consultoria, né? E depois a gente vai para Scale, que já é o hands-on ali mesmo, dia a dia, mão na massa, os times juntos que tem desenvolvimento, construção de APIs, microserviços, de acordo com cada necessidade, a gente já entra em Professional Services, né? E o Operation na sequência, que a gente também vai manter isso, monitorar e evoluir o que já tem, né? E aí, falando disso, né, Menossi, a gente tem hoje um time junto, né, fazendo ali
com o VR, a parte de scale e operation no dia a dia, né? A gente tem desde sempre, na verdade, desde o começo, a gente sempre teve uma célula da SimSige atuando com a gente, mas focado em padrões, governança do que está sendo desenvolvido, ajudar os nossos times com desenvolvimento, ver se está aderente aos padrões que a gente usa, desde definição de operações até padrão RESTful que a gente utiliza lá. Então isso foi importantíssimo para a gente evoluir. Se a gente tivesse sozinho, dificilmente a gente estaria no nível que a gente está hoje. Tá? Legal. Show de bola. E dentro desse cenário, né, como a gente faz para identificar os pontos de integração e oportunidades para implementar APIs dentro de um cliente, Américo? Bom, basicamente, né, ele entra muito na etapa inicial do projeto, né, que a gente fala sobre a parte de assessment ali. O que a gente faz na prática, né, dentro do assessment? A gente não chega só dizendo o que deve ser feito ou como deve ser feito, né? Na etapa de assessment, a gente tem duas janelas de tempo, né? Que é o as is, que a Carol comentou anteriormente, e é a foto atual, né? Como que tá hoje, né? E aí a gente tem o to be, que é como que a gente pode chegar, né? E a gente passa uma linha do tempo, né? A curto, médio e longo prazo. Só que para a gente conseguir atingir todos esses objetivos, né? A gente procura principalmente pegar pessoas de diferentes áreas, com contextos de negócio diferentes. Então, a gente pega o Product Manager, a gente pega o PO de uma squad, a gente pega pessoas chaves de outros times para entender como é que o que eles entendem sobre desenvolvimento de microserviços, sobre integração moderna, sobre integração de legados, né? A VR é um exemplo, né? Tipo, a VR tem a parte de desenvolvimento moderno, mas para a VR ter chegado aonde a VR está hoje, cara, com certeza tem muito legado, né? E a gente sabe que tem muito legado, né? Mas como é que a gente faz para que todo esse ecossistema ele trabalhe em sinergia, né? Então, o nosso objetivo não é simplesmente dizer assim, isso aqui é o que o mercado está aderindo agora e vocês têm que vir para cá. Não, vamos fazer uma estratégia em conjunto e olhar todas essas personas e olhar para todas as camadas, desde a parte de desenvolvimento, entrega contínua, etapa de integração através de API, ou até mesmo outros tipos de protocolos, para que a gente consiga fazer uma estratégia aderente dentro da etapa de assessment, né? Depois disso, a gente entra para as outras camadas, né? Que é a parte de ignition, a parte de scale e operation, né? Portanto, né? É importante a gente sempre trazer a importância dessas primeiras etapas e trazer as equipes, né, para próximo da etapa de assessment, como foi feito na VR, justamente para que o projeto ele ganhe força e as pessoas consigam entender, né? Porque como o próprio Menossi falou anteriormente, né, é muito cultural, né? Então tem pessoas que olham para as APIs lá, as integrações e dizem assim, cara, isso aí é coisa de nerd, né? É coisa de tecnologia, o meu negócio é negócio aqui e não importa, né? E no fim do dia a gente faz esse processo de assessment justamente para trazer as pessoas para próximos de nós, né? E fazer que esse ecossistema todo rode, né? Porque não adianta, não existe tecnologia sem negócio. E falando para o mercado de hoje, que a gente está inserido no dia a dia, não existe negócio sem tecnologia, né? Então, tudo é uma coisa só, né? E o nosso trabalho, ele vem muito nesse âmbito de gerar sinergia até a gente poder gerar valor através do desenvolvimento de software mesmo. Legal, e você falou da parte de negócio e tal, né? A gente conseguir mapear as jornadas dos clientes, né? E onde a gente tem ali os pontos de interseção e onde as APIs se encaixam é muito relevante, né? E isso até, Nadal, é bem interessante, né? Porque muitas vezes o cliente tem uma necessidade de integrar um legado. Eu quero transformar a minha jornada que eu possuo hoje, como existe na VR em diversos cenários, né? Eu preciso integrar a minha jornada com legado. Mas a gente já pensou como que funciona para caso a gente habilite os canais digitais direto no nosso legado? Vai suportar, né? A gente já fez esse estudo, né? Então a jornada de assessment ela vem muito mais para
proteger que o novo que está chegando não atrapalhe aquilo que já funciona muito bem há anos, né? Legal. Até um complemento, Américo, eu acho que aí vem um dos pontos importantes de você ter uma plataforma de APIs. Você consegue proteger um pouco o seu legado, né, com uma série de recursos que um gateway tem, de quantidade de chamadas simultâneas, quanto você abre. Quando a gente fala de alguns softwares legado, você não tem muita capacidade de escalar, você tem uma série de restrições, inclusive de tecnologia. A gente ainda tem sistemas antigos que eu não consigo criar uma API REST lá. Então eu tenho que fazer um meio de campo ali para fazer esse depara, e ao mesmo tempo eu consigo trazer uma série de controles que um gateway traz para a gente pronto. Tá? Sim, então isso é fundamental, principalmente para quem tem sistemas legados que não vão ter essa capacidade de entregar na ponta. Aproveitando que a gente está falando disso, quais são os maiores desafios aí quando a gente fala do legado e para integrar esses sistemas, hein? Cara, sem dúvida a tecnologia é um deles, né? A gente tinha alguns sistemas em Java 6 ou 5 que a gente nem conseguia expor de uma forma mais adequada. A gente tem sistemas que a gente não consegue criar uma API REST, como eu comentei, que no máximo tem alguma coisa SOAP, que é um pouco mais burocrático, né? Não sei se o pessoal mais novo passou por SOAP, mas eu passei por uma jornada grande. E parte de cultura e know-how do time. Tá? Então, o time não está habituado a pensar em API, né? Porque não era a forma que se desenvolvia. E a API, acho que o principal ponto é você pensar em desacoplamento, reuso daquela operação que você vai expor por outros sistemas. E ela tem que ser autônoma, ela tem que validar todos os pontos de entrada. Ela não pode simplesmente confiar em quem está chamando, porque pode ser um front seu, que você tem o controle, ou pode ser um parceiro externo, e se ele tiver algum erro ou algum ataque do lado dele, você tem que se proteger, né? Então, essa parte de conhecimento, de padrão de desenvolvimento, para mim é um dos principais desafios que você enfrenta com um time com uma tecnologia mais antiga, né? E eu acho que, por último, ali, um ganho que a gente teve é que a gente já estava também trabalhando com uma evolução para uma arquitetura de microserviços. E microserviço traz um pouco disso na essência dele, de desacoplamento, de reutilização, né? De expor operações como a API. Então, eu acho que quando você tem essa evolução, você acaba tendo um ganho para adoção, para a criação de um ambiente de APIs. Legal. Até complementando o Menossi, né? Eu acho que outros desafios além disso que a gente tem quando a gente está falando de sistemas legados, existem pessoas específicas que dominam muitos sistemas legados nas organizações, né? E muitas vezes as pessoas elas estão tão inseridas no dia a dia que a evolução disso, a evolução da tecnologia como um todo, acaba sendo impeditivo. E muitas vezes a Sensidia, né, em outros parceiros que nós já atuamos, né, os parceiros, né, eles têm a dificuldade de disponibilizar essa pessoa, porque é uma pessoa muito chave dentro da empresa, falta tempo, não tem tempo hábil para aplicar o assessment para a gente poder fazer essa análise de forma geral. E complementando ainda, né, o próximo passo é documentação, né? Porque legado normalmente é muito difícil de ter a documentação, né? A documentação normalmente é uma pessoa ou um time especificamente, né? E a gente conseguir garantir que esses processos vão estarem adequados quando a gente entrar numa jornada de modernização é um super desafio também, né? Sem dúvida, mas você consegue suprir isso fazendo a documentação da sua API, que é o que está exposto para fora, né? Hoje a gente até fala com orgulho lá, quando chega um parceiro para integrar com a gente apresenta o nosso DevPort, está aqui todas as APIs, documentação. Lógico, tem muita coisa para evoluir, né? Mas a gente já tem uma série de coisas documentadas, a gente tem um time de Dev Experience lá que ajuda a gente num processo de
aprovação, porque as nossas APIs não são abertas, né? Elas são fechadas e a gente tem todo um processo já mapeado onde ele se cadastra, passa qual que é o contato dele, aí o Dev Experience ajuda nesse fluxo, a gente libera as APIs que ele vai ter uso e todo o processo de dúvida que ele tem, que ele não conseguiu entender com a documentação, esse time ajuda É legal falar que esse time é da Sensível, né? da Sensível e desafoga muito o time lá, porque eu não consigo botar um arquiteto meu para ficar tirando dúvidas básicas. Lógico que quando você traz um parceiro novo, tem uma série de primeiros papos que você tem que trazer um contexto maior, mas aquela dúvida pequena do dia a dia, que é muito mais volumosa, tem muito mais quantidade, né? Consome muito tempo do time, você tem um time dedicado para isso, com toda a experiência de tirar dúvidas. E até... esse é mais um ponto de outra jornada da Sensídia, que é ecossistema de parceiros. Exatamente. Né? Então, segunda jornada aí que a VR está dentro. Tá e até contribuindo também, né? Imagina o custo operacional de uma empresa que não tem uma experiência de desenvolvedor habilitado, né? O Dev Portal, né? Que a gente fala, né? Então, as empresas normalmente precisam ter os arquitetos à frente, né? Agora, imagina multiplicar isso vezes 100, 500, 1000 parceiros, né? Exatamente. O custo operacional disso é extremamente complexo, né? Então, é muito bacana a gente ver no dia a dia como que funciona na VR, porque dentro dos processos que a gente tem com essa equipe, né? Cada dúvida, cada demanda que chega dos parceiros, a gente tem uma base de conhecimento, né? E a gente transborda isso automaticamente para as equipes da VR, né? Criando realmente essa base de conhecimento sobre as dúvidas, como que a gente resolve, os problemas. Então, muitas vezes, normalmente chega pela Sensídia, mas a VR está sabendo, né? Então, isso é fundamental, né, numa estratégia de ecossistema de parceiro, né? Então, isso é muito bacana de ver evoluir, porque, que nem você mesmo relacionou, né? A gente está desde o início, né? Então, olhando para a base lá, quando a base de conhecimento inicial e o que a gente tem hoje, nossa, é uma série de pontos que a gente já abordou e tratou, né? E um outro assunto super relevante aí quando a gente pensa que nessa parte de integrações está relacionado à segurança, né? Inclusive o Gartner aponta lá que um dos pontos mais discutidos aí de preocupação está relacionado à segurança, né? Como a gente lida com essas questões de segurança, Américo, aí no dia a dia? Bom, falar de segurança é um assunto muito amplo, né? Então, a segurança ela cobre muitas camadas, né? Então, a gente pode estar falando de segurança de borda, né? Falando principalmente de gateway. A gente pode estar falando de segurança lateral, né? Entre a minha rede. Eu posso estar falando de segurança de como as pessoas se conectam a mim, né? Então, eu vou estar falando sobre autenticação e autorização. Na Sensídia, a gente aborda segurança em diversos aspectos, né? Então, primeiramente, né? Focado principalmente na camada de borda, né? A gente está falando sempre em cobrir as APIs, né? Naquilo que a gente entende sobre camada de borda. Então, a gente está falando basicamente de cobertura OASP para APIs, né? Então, a gente tem uma série de componentes e recursos dentro da plataforma que permitem que a gente garanta, né? Que a nossa aplicação ela vai estar segura, né? Falando já de chamadas internas, né? A gente consegue mitigar isso através de recursos com políticas de segurança, porque a própria plataforma garante que a gente consiga ter as credenciais adequadas para que os nossos chamadores façam as chamadas corretas, né? Interno à plataforma a gente tem a camada de observabilidade toda, né? Então a gente tem um Analytics que opera nessa frente, onde a gente consegue mitigar através dos dashboards ali, quando a gente tem um comportamento outlier dentro da organização, né? Então, seja alguém tentando fazer um ataque de força bruta, a gente consegue mitigar todas essas estratégias, né? E aí você trouxe, né, muito sobre a questão das pessoas, essa equipe, né? Carol, conta pra gente como é montar uma equipe capacitada aí para implementar e dar suporte a essas APIs, né? Acho que...
Bom, aqui é quem faz tudo acontecer, né? São as nossas pessoas aí, né? Então, acho que aqui a gente está falando dos nossos talentos, né? Então, o que é legal? A gente tem um time multidisciplinar com vários perfis, talentos, com habilidades comportamentais e técnicas diferentes, né? Permitindo ali que cada um desenvolva o seu papel da sua melhor maneira, contribuindo para o time, para o crescimento e capacitação de todo mundo, né? Então, a gente tem um programa de estágio muito forte, que a gente valoriza muito, né? A inclusão das pessoas ali no mercado de trabalho, desenvolvendo, colocando no dia a dia, né, mostrando como que a gente trabalha, como que a gente compartilha conhecimento, como que a gente se atualiza, né, dedicando um tempo ali para a gente, de fato, formar as nossas pessoas e qualificar elas dentro da Sensidia e também ter aí uma parceria com os nossos clientes, né, de times juntos ali no dia a dia, fazendo tudo isso acontecer, né. Então, eu acho que esse é um desafio que a gente tem de manter e, óbvio, isso está muito alinhado com a cultura, né, da empresa. Então, a gente prioriza muito isso porque são as pessoas que a gente viabiliza para manter nossa operação, garantir que estamos alinhados com a estratégia de negócio, gerar valor, ter resultados aí e focado em eficiência. E é legal que a Sensidia é especialista, então é uma empresa muito de nicho nessa parte de integrações, né, quando a gente fala de APIs e microserviços. E o programa de estágio, né, ele é interessante porque ele forma talentos que eles trabalham assim, né, e despontam muito, chamam muita atenção dentro do mercado, né. Além disso, a gente faz um trabalho a quatro mãos, né, capacitando os nossos clientes aí. Eu lembro lá atrás que era uma das dificuldades que a gente tinha, né, mas da galera tá focada ali no desenvolvimento de APIs, né? Então, acho que esse trabalho a quatro mãos hoje, ele deu esse resultado, né? Com pessoas da Sensidia em parceria com o time da VR aí dentro das squads, né? Trabalhando para fazer essa capacitação aí também. Conta um pouquinho para a gente como Sem dúvida. Eu tinha até comentado, né, a gente faz diversos treinamentos e recorrente, porque as pessoas mudam também. E quando a gente tem uma demanda muito grande, a gente sempre levanta a mão, pede ajuda e a Sensidia traz um time para ajudar a gente com produção mesmo, né? Aqui, com produção, não produção de TI, mas com desenvolvimento, no caso aqui, porque a gente tem talvez um projeto que vai demandar um volume maior. Mas treinar as pessoas é fundamental para que elas consigam desenvolver e a gente ter autonomia para novas APIs, para uma evolução, para uma atualização. Na VR hoje a gente tem um modelo de desenvolvimento que o time ele é responsável tanto pela evolução do produto quanto pela sustentação. Então ele precisa entender, ele precisa saber como desenvolver. E o desenvolvimento também ele é relativamente simples, a gente tem uma plataforma bastante forte com Java, e é muito próximo ali, não tem uma barreira tecnológica, algo totalmente diferente de desenvolvimento, então isso eu acho que é um benefício para quem quer começar, sabe? Então olhar algo que facilita esse desenvolvimento, o treinamento da equipe, senão você vai encontrar uma resistência com os desenvolvedores, né? Não tem muito jeito. Sim, até complementando sobre a questão da cultura da Sensidia, né? Dentro dos projetos, e a VR é um desses projetos, a gente procura sempre trazer profissionais que estão em etapas iniciais para acompanhar a operação no dia a dia, né? Então a gente tem a VR como parceira, a gente bota essas pessoas para entender não só sobre APIs principalmente, mas qual é o modelo de negócio da VR, né? O que a gente entrega na VR, né? Porque no dia a dia, como eu falei lá no início do nosso podcast, né? A gente não procura só entregar uma API. Não é só uma API que a gente quer entregar. A gente quer que as pessoas entendam o valor, o propósito daquilo que a gente faz, né? E é impossível de falar sobre propósito sem a pessoa estar inserida dentro do contexto, no dia a dia do nosso parceiro, do roadmap de produto, o que ele procura, o que o time de produto está pensando quando está falando sobre APIs, né? E esses desenvolvedores, né, do nosso time, estarem presentes nessas agendas, entender o processo do nosso cliente como um todo é fundamental e dá toda a diferença, né? Porque o nosso time
nosso time que atua hoje, principalmente na VR ali, cara, é sensacional, assim, de ver como eles são engajados em fazer parte do dia a dia. Eu acho que esse eu acho que o nosso maior resultado interno, assim, é ver isso acontecer, né? E para nós é um grande resultado, assim, né? E, Carol, como a gente promove essa cultura de colaboração aí do time com o cliente também? Eu acho que a primeira coisa, como o Américo trouxe, né, para a gente ter esse engajamento e esse senso de pertencimento, é ter um ambiente seguro. Um ambiente seguro para aprendizado, né, para troca de conhecimento, né, para a gente, de fato, estar junto nessa jornada e conseguir se complementar, cada um com o seu perfil e a sua experiência, né? E aí, juntos, a gente, de fato, entender as necessidades de negócio, como que a gente apoia, como que a gente, no dia a dia, está próximo e o que, de fato, vai gerar valor, vai trazer um benefício, uma redução de custo, né? Então, a gente tem vários desafios, mas a gente consegue dar essa autonomia para que o time também traga sugestões, opiniões, né? Consiga fazer parte disso. Então, a gente tem esse ambiente seguro, um time muito colaborativo, tem trocas, então a gente tem também a metodologia ágil para acompanhar tudo isso, com métricas, correção de rota, né? Então, eu entendo que essa cultura é um dos pontos muito fortes que, de fato, a gente está alinhado tanto com o negócio quanto a estratégia da empresa, né? Então, são diferenciais aí, porque está todo mundo com o mesmo objetivo, né? E, de novo, como o Américo trouxe, essa parceria de estarmos juntos e o problema ser nosso e a gente pensar na solução deles juntos, né? Então, acho que esse é um ponto bem relevante também. Legal. E o Américo está sempre muito próximo de você, olhando para as pessoas, Perfeito. identificando os gaps técnicos, né? Sim. Até internamente na Sensidia, né, a gente tem iniciativas nas quais a gente foca principalmente na evolução técnica das pessoas, né? Então, a gente tem momentos que são iniciativas internas dos times, onde a gente fala não só dos nossos produtos nos nossos produtos e serviços, mas a gente fala sobre tendências de mercado, a gente não só fala, mas a gente implementa, né, soluções, a gente faz POCs com diversos tipos de tecnologias para que os nossos times eles estejam preparados para quando os nossos clientes chegarem com a necessidade. Agora eu preciso fazer uma POC, sei lá, a gente está testando aqui uma outra tecnologia, né, uma tecnologia emergente. Pelo menos o time já saber o que está acontecendo e já ter tido pelo menos uma prática, né, e para a gente poder realmente apoiar na implementação da POC, ou até mesmo a gente já ter algo pronto e trazer para o nosso parceiro, nós temos isso aqui que nós aplicamos há um tempo atrás, né? Ver se não faz sentido o nosso cliente começar por aqui, né? Normalmente, as áreas de engenharia, principalmente, times que estão sendo estruturados hoje como Platform Engineering, né? Então, times de plataforma procuram ter o seu acervo de produtos e serviços, né, para poder acelerar o seu negócio, e a gente já vem apoiando alguns parceiros em cima dessas iniciativas para que eles tenham já essa aceleração com essas ferramentas e principalmente com pessoas que possam estar presentes dentro do dia a dia dos seus projetos, né? Legal. Então, não só tecnologia, como essa cultura a gente replica também aí com os nossos clientes, né? Complementando, Nadal, acho que é legal também falar um pouquinho da liderança, né? Então, a gente está sempre muito próximo e a liderança servidora mesmo, como facilitador para que esse time tenha os caminhos ali para, de fato, trazer sugestões, oportunidades e a gente abrir, de fato, para essa qualificação, né? Então, e a gente ter essa proximidade, estar no dia a dia muito próximo e envolvê-los nesse processo, acho que também tem ajudado muito, né? Então, a gente faz ali, pensando na agilidade, retrospectivas do que a gente está mandando bem para a gente continuar, aspectos que a gente tem a melhorar, pensando em melhoria contínua, sai com planos de ações, compartilha, pega feedbacks dos pontos que a gente pode e tem espaço para ampliar. Então, acho que isso é um aspecto também. Então, a gente desenvolve essa liderança, né, para permitir que a gente tenha um time de alta performance engajado e alinhado com a estratégia de negócio, pensando que
a geração de valor ali é um resultado que vai sair de forma bem natural mesmo. Legal. E quais são os papéis aí que você vê que são chaves nessa equipe de implementação de APIs, Carol? Então, começando ali pela liderança, a gente tem os team leaders, né, que são as pessoas que são esse papel de gestão no dia a dia. A gente tem os arquitetos de API, né, a gente tem os desenvolvedores de API, integração e o time de qualidade, né? Então, ali cada um desempenhando o seu papel, pensando na gestão, né, de manter uma visibilidade de tudo que a gente tem que fazer, conseguir priorizar aquilo que vai gerar valor mais rápido, então, de fato, conseguir entregar valor. Então, a gente quebra as atividades. A gente tem as construções das APIs, pensando em qualidade também, a gente vê o fluxo de ponta a ponta, né, a cadeia, valida a qualidade, a gente já vê se pode automatizar, então a gente já pensa ali em automação para que aquele fluxo a gente já ganhe uma escalabilidade num próximo desenvolvimento, né? Então, a gente tem esses papéis para fazer essa cadeia ali essa esteira funcionar de ponta a ponta, né? Legal. E aí a gente está falando de arquitetura e escalabilidade, né? Como que é montar uma arquitetura escalável e flexível aí, pensando em APIs, Américo? Legal. Bom, primeiramente, antes da gente falar sobre escalabilidade e observabilidade, resiliência, a gente tem que entender qual é o objetivo da empresa, né? A gente volta sempre na pergunta sobre o propósito, né? Então, o que a empresa quer? A empresa quer garantir o maior tempo de uptime possível, a empresa quer atender, quer ser resiliente, quer gerar um tempo de resposta muito rápido, né? Vai receber um volume de requisições por segundo astronômico. Tem essas análises já foram mitigadas anteriormente, né? Para a gente poder se basear realmente, né? Em como que a gente vai projetar essa arquitetura, né? Falando em como a gente vai projetar essa arquitetura, a gente tem os princípios do Well Architected, né? A Sensidia, como é parceira da AWS, principalmente, né? A gente segue os princípios de Well Architected Design quando a gente está falando de projetar essa arquitetura, né? Então, a própria AWS ela tem uma série de pilares, né, do Well Architected, seus princípios e até mesmo formas de se fazer, né? Então, a gente se baseia muito nesse modelo de implementação, né? Desde a parte de análise até a parte de entrega e redução de custo, principalmente com a camada de FinOps mesmo, né? Então, esse é o que a gente aborda aí no dia a dia. Legal. E, Menossi, lá na VR, como que foi esse desafio aí de evolução da arquitetura e quais foram os principais pontos que vocês enfrentaram aí? Então, a gente passou por uma mudança arquitetural lá, falando mais tecnicamente aqui, de adotar uma arquitetura de microserviços como o principal. Eu ia até fazer uma brincadeira, eu não me preocupo com escalabilidade de API, quem se preocupa é a Sensidia, meu back-end, né? Meu back-end tem que escalar junto, e lógico, a gente tem uma série de evoluções. Hoje a gente tem todo esse contexto de containerização, usando Kubernetes por trás, a gente é bem escalável para tudo que é novo. Para a parte mais legado que eu comentou, a gente não tem toda essa escalabilidade, ou prefiro até usar o termo de elasticidade, porque se você escalar, começa a ficar muito caro, então você tem que crescer, diminuir, conforme você tem de demanda de requisições, né? E o que vem para a gente, quando eu tenho capacidade de escalar, a gente deixa aberto. O que a gente não consegue, a gente tenta controlar isso na nossa camada de API que está no nosso gateway. Legal. É interessante que quando a gente fala de microserviços, né, a gente está pegando ali pedacinhos de funcionalidade de negócio, está estrangulando o legado ali e trazendo para escalar só um pedacinho da nossa aplicação. Exatamente. Né? A gente tem essa preocupação hoje, né? Inclusive FinOps aí tá super em voga hoje, né? E uma das nossas preocupações quando a gente pensa nesse modelo é a questão de custo também, Sim. né? É fundamental, a gente olhando principalmente na parte de FinOps, né? A gente olhando para clientes que são majoritariamente cloud, a gente procura
criar e mitigar, né, modelos de estratégia para que esses modelos sejam aderentes ao custo, né? No fim do dia, a gente quer receitar mais e gastar menos. Resumidamente é isso, né? Então, a gente, em parceria com os nossos clientes, a gente elabora estratégias para que a gente atenda a esses objetivos, né? Até fazendo um gancho na questão dos legados que você mesmo mencionou anteriormente, né? Nós tivemos um caso interessante de um outro parceiro nosso, onde nós fizemos uma solução que ela se conectava diretamente ao legado. E estava tudo certo, a gente tinha... inicialmente a gente tinha a possibilidade de fazer isso e o legado suportava. Só que uma coisa que o legado não suportava era realmente a elasticidade, né? Então, esse foi um ponto muito decisor para o nosso cliente, onde quando o produto foi a mercado, né, e as chamadas começavam a fazer as requisições diretamente para o legado, em picos de horários, o legado não suportava, né? Então, o cliente ele não queria rejeitar requisições, porque era extremamente estratégico receber a transação, né? Então, nós tivemos que fazer algumas evoluções na arquitetura e manter o legado operando no mesmo formato, 24/7. Então, nós começamos a trabalhar com alguns workarounds ali para poder atender a demanda que chegava independente do horário. E aí foi onde nós implementamos algumas estratégias de chamadas assíncronas para poder receber as transações e processar as transações dentro desse nosso cenário, né, nessa jornada. O fator decisivo que foi muito interessante aqui foi que a projeção que esse nosso parceiro fez, ele ia projetar triplicar a operação em 12 meses. E sem essa solução a gente não teria conseguido saber que aquele parceiro não iria suportar eles. E aí essa foi a decisão que esse nosso parceiro decidiu ter mais um parceiro por trás da sua jornada, onde a gente entregaria sempre a mesma API, os mesmos back-ends, né? E a gente iria distribuir de acordo à necessidade, né? A gente ia balancear essa carga para os parceiros, né? Então essa foi uma estratégia que a gente decidiu em parceria e conseguimos mitigar esse risco, né? É interessante que algumas pessoas começam essa jornada e pensam que vão matar o legado, né? E a gente vê que, na verdade, não é sobre isso, né? Não é Big Bang, então é muito sobre como conviver e como evoluir a sua arquitetura aos poucos para atender às suas necessidades de negócio, né? Eu acho que é bem o modelo que a VR, como você comentou, dos legados ainda, né? Uhum. Você está trabalhando aqui especificamente para as necessidades de negócio, evoluindo a sua arquitetura de acordo com isso, né? Matar o legado é muito difícil, né? Até fazendo a brincadeira aqui, é quase igual o Thanos lá, né? É inevitável, né? Não tem jeito. Mas é uma evolução que vai acontecendo, mas como a dinâmica dos negócios hoje está cada vez mais rápida, você tem que agir mais rápido, você acaba tendo que conviver com um legado por mais tempo. É muito difícil criar um projeto grande e falar, vou usar um exemplo aqui, vou trocar meu ERP. Cara, trocar um ERP é um desafio gigantesco, porque você tem que... além de ser um projeto extremamente grande, complexo, com uma janela de migração pequena, você tem que conseguir uma prioridade na empresa frente a tudo que você está evoluindo de produto, lançamento. Então, realmente é muito difícil. Então, as empresas que eu vejo acabam convivendo mais tempo com o legado por causa disso. Exato. Eventualmente ele vai morrer de inanição, mas eu nunca vi nenhum morrer até hoje. Exatamente. Sem contar o custo, né, que você tem que envolve isso. Mas eu acho que o principal fator aqui é o tempo mesmo. Né? Até uma prática que a gente fala para os nossos parceiros, né? É um dos princípios da própria AWS mesmo, tá no livro e tal da AWS, é que a gente não critica o código que está em produção, né? Então, se o código está em produção e ele funciona hoje, a empresa chegou até onde ela está hoje, né? Justamente por causa daquele código legado. Então, ele tem a importância, né? O fato é, daquele ponto para duplicar, triplicar a operação, né? Será que a gente consegue? Será que a gente realmente vai ter que matar o legado para chegar na escala que é necessária, ou a gente consegue contornar essa solução até decidir se realmente vai matar, né?
Normalmente a gente cria estratégias de convivência, né? E as estratégias de convivência, elas funcionam muito bem, né? Então, é um equívoco muitas vezes o executivo de tecnologia pensar que não, eu vou impedir de me integrar por API, vou impedir de chegar na integração por canais e criar um ecossistema digital, sendo que eu tenho um legado dos anos 80, por exemplo, né? Isso é muito comum, né? Em empresas do tamanho da VR, por exemplo, né? Ter sistemas legados e a gente poder conviver com isso, né? A gente, através de adaptadores, serviços que vão garantir que o sistema pare de pé, né? Quando você fala de legado, eu separo muito em dois tipos, né? São ferramentas de mercado, como pacotes, né? Eu dei o exemplo de ERP, mas tem vários outros, que o caminho de evolução não necessariamente é matar. Você pode fazer um upgrade em cima da mesma plataforma ou uma substituição, né? Mas quando você fala de legado que é desenvolvido dentro de casa, eu gosto muito de uma estratégia, né, que microserviço usa, que é de estrangulamento, que você vai tirando coisas aos poucos do seu legado, até que chega uma hora que ele fica pequeno e você consegue, de fato, fazer uma troca, né? Então, isso permite que você vá evoluindo aos poucos, escolhendo alguns componentes mais críticos, mais estratégicos, evolua ele, e aí você vai ter a escalabilidade só daquele ponto, isolado, independente da arquitetura que você escolha ali. Sim. Até um outro parceiro nosso que nós entregamos um projeto recente, né? Ele tem uma API como produto hoje, né? Que é o primeiro produto digital que ele lançou. E é uma API apenas. Mas por trás dessa API hoje, existem 13 microserviços que sustentam essa operação, né? Então, lá na borda, né? O cliente que está... O consumidor que está se conectando a essa API, ele está vendo uma única API. Então, tipo, é uma única API. Mas o que sustenta por trás são 13 microserviços que estão escaláveis em 2 zonas de disponibilidade e tem, né, bancos de dados escaláveis, tem redundância, tem cache distribuído, então nem sempre a gente... E detalhe, né? Tem um legado por trás, né? Então a ponta lá no final é um legado, né? Mas a gente conseguiu mitigar dessa forma para ele poder atender um alto volume de requisição por segundo. Tá falando aqui de legado, microserviços e tudo mais. Carol, conta pra gente como é gerenciar esses projetos aí, essas fases de implementação, né? Como você trabalha com esse desafio aí. Legal. Bom, então a gente entendendo a necessidade, tudo que a gente falou aqui um pouquinho, né? Pensando em framework ágil, a gente usa bastante o Kanban e eventualmente também o Scrum, né? Mas aí a gente tem todas as etapas ali de upstream, entender o que de fato a gente precisa fazer, quebrar isso, fazer um discovery ali, quebrar, fazer um refinamento, né? Para sair ali com as histórias, né? Temos o épico, as histórias, de tudo que a gente vai ter que fazer, priorizar, né? E aí a gente faz o downstream e aí ele entra de fato nessa esteira, né? E aí a gente tem esse acompanhamento porque a gente consegue apoiar e a gente sabe que as coisas mudam muito rápido, né? Então, assim, a gente quebra ele na menor fração possível para, de fato, conseguir acompanhar e fazer entregas rapidamente, né? E aí, a gestão do time, a gente tem os ritos, né, de acompanhamento. A gente tem agenda de planejamento, que é onde a gente faz essa passagem para todos eles. O dia a dia mesmo, a gente tem as dailies, né, que a gente acompanha o que eu fiz, o que eu tenho que fazer essa semana, o que eu tenho de impedimento, e a gente vai envolvendo outras pessoas para apoiar. E aí, no final dos ciclos também, a gente faz a retrospectiva para entender tudo que a gente tem ali de lições aprendidas para, numa próxima jornada e num próximo ciclo também, a gente se apoiar. Legal. E a gente leva essa cultura ágil para os nossos clientes também, né? Perfeito. Sempre muito apoiado nas métricas, né? Então, a gente olha aqui o lead time, que é o quê? O tempo que uma demanda demora para ser entregue. A gente tem o throughput, que é a quantidade de entregas que a gente faz num determinado período de tempo, né? Normalmente a gente olha ali por semana. E a gente tem também o CFD, que a gente acompanha
para identificar os gargalos aí do nosso desenvolvimento, né? Perfeito. E esses são os ajustes de rota que eu falei anteriormente, né? Então, a gente tem a foto, a gente visualiza o que a gente, de fato, tem oportunidade de melhorar para fazer os ajustes ali, né? Então, essas métricas ágeis ajudam a gente nessa gestão e acompanhamento, né? De forma mais proativa. Principalmente nos reportes executivos, né? Que é o que a gente leva semanalmente, quinzenal, depende muito dos ritos do cliente, né? Exato. A gente tem uma flexibilidade para ir se adaptando, né? A gente tem agendas aqui com vocês semanalmente, mas também surgir uma necessidade, a gente entra e entende e levanta, né? Mostra, compartilha para, de fato, a gente achar as oportunidades de evolução, né? Então, acho que isso é Lembrando muito... que quando a gente fala de agilidade, a gente fala muito em entregar o valor, entregar aquilo que vai agregar para o cliente em termos de negócio, né? E como que você vê isso, menor essa atuação dos times aí em parceria com a VR? E eu sei que vocês também trabalham com agilidade aí, quebradas em squads, né? Como isso... Felipe, uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos, que eu sempre falei, né, que a Syncidia não é um fornecedor nosso, é um parceiro, e uma relação de parceria tem que ser bom para os dois lados, porque senão ou você está sendo prejudicado, ou você vai prejudicar o seu parceiro e você vai perder, você vai ter que ir atrás de outro, né? Então, toda vez que eu precisa, eu levanto a mão, e a Syncidia sempre ajudou muito a gente, tá, com os problemas que a gente teve, com os desafios. A gente também tem uma cultura ágil, a gente usa muito Scrum dentro da VR hoje, e eu acho que isso é fundamental para a gente conseguir ter entregas pequenas, mais rápidas, né? Então, você vai entregando aos poucos, mostrando valor a cada sprint, a cada fase, a cada etapa que você cumpre ali, tá? Mas, de novo, eu acho que você ter um parceiro ajuda muito você evoluir e te ajudar quando você tem algum problema maior. Ajuda até a parte de scale, não de gente ali, né, cara? Sem Que dúvida, é um baita sem no dúvida. desafio, né? Exatamente. Muito bom. E aí, falando dessa parte de desenvolvimento, né, quais são as práticas que você recomenda aí para a questão de qualidade, né, quando a gente pensa em testes e validação de APIs aí durante a etapa de desenvolvimento? Bom, quando a gente está falando de jornada de integração via API, né, o primeiro cenário que é indicado é ter a definição da nossa API, né? Então, primeiro a gente precisa saber como a gente vai integrar para depois a gente começar o desenvolvimento, né? Então, o desenvolvimento orientado a API First, que é a prática até que o Menor se relacionou lá no início do podcast, né? Ele vem muito nesse viés, né? Que é primeiro definir como que essa API ela vai ser integrada, validar, porque uma vez que essa API ela já está definida, né? A gente consegue mocar ela, então a gente consegue entregar rapidamente para múltiplas equipes desenvolverem. Né? Então a gente já tem a gente já sabe como vai ser o contrato dessa API, né? Então esse é o primeiro ponto e é um entregável de extremo valor, porque a gente já consegue validar, principalmente, né? Então a nossa equipe de front-end, ela vai ser uma API que vai ser integrada diretamente com o front-end, né? A gente já tem ela definida e tem esse respiro para os nossos times de desenvolvimento. Né? Já agiliza o desenvolvimento, na verdade. Né? E cara, um ponto que vem desde a orientação a objeto, que eu acredito muito, que é o conceito de interfaces bem definidas. Né? Se você consegue mapear uma interface, ter um bom mapeamento de dados e fazer essa definição da sua interface da API bem feita, você vai ter essa independência, você vai entregar uma API mocada para o seu cliente, seu consumidor já conseguir consumir, fazer teste, evoluir com o desenvolvimento do lado dele, enquanto você está tendo mais tempo para desenvolver do seu lado. Né? E uma interface bem definida, ela te traz menos alteração na interface, na sua API. Então, você tem a capacidade de evoluir internamente sem impactar os seus consumidores de API. E nessa etapa, né, que é a primeira etapa de definição de API, acho que é importante a gente entender que
a API que foi definida antes dela iniciar o desenvolvimento, ela não está escrita em pedra. Então, a gente traz junto para quem vai consumir esses dados, né, para poder validar essa hipótese, né. Então, esse MVP que a gente está construindo aqui, esse design dessa API First aqui, ele atende os requisitos do teu negócio? Pode atender os teus requisitos, mas o da Carol, por exemplo, pode não atender, né? E aí a Carol relaciona, eu acho que ficou faltando isso. E essa parte de construção, antes de começar a desenvolver, é o que vai te acelerar, né? Então, a gente fala, a Sensidia fala, a gente na Sensidia fala bastante que primeiro a gente pensa em como integrar e depois a gente faz a implementação, né? Então, o fato de inverter essa pirâmide literalmente em pensar na estratégia de como que vai ser integrado e depois desenvolver, vai acelerar e vai economizar no fim do dia. Porque, né, a gente mobiliza os times de desenvolvimento e os times de desenvolvimento desenvolvem menos. Se os times desenvolvem menos, eles têm mais tempo para atender demandas dentro de um roadmap, né? Então, o fato de definir a API antes de implementar ela vai gerar economia de custo financeiro no fim das contas para a organização como um todo, né? Então, acho que esse é um dos principais fatores. Mas falando de qualidade principalmente, né, Nadal, a gente relaciona muito a parte de automação de testes, né? Então, automação de testes end-to-end é uma coisa que a gente visa bastante e prioriza muito, né? Então, desde a parte da definição até a parte de como a gente automatiza isso, a gente tem processos de automação dentro de esteiras de desenvolvimento também. Então, a gente tem dentro da nossa jornada, né? O QA que constrói toda a integração end-to-end, a gente tem esteira, e lá na ponta, né, a gente liga isso em esteiras. Então, o desenvolvedor que já tá fazendo a implementação do nosso código, se ele pegar aquela especificação que foi testada e automatizada, lá na ponta a gente pode ligar no nosso CI/CD e esse CI/CD ele vai validar automaticamente, né? Óbvio que no final do dia o nosso QA ele precisa estar lá presente para dizer, não, realmente, ele está funcional. Mas essa automação que vai validando em tempo de desenvolvimento vai ajudando muito o time de desenvolvimento, porque o time de desenvolvimento vai aprendendo, né? O que precisa ser validado, o que precisa ser testado, né? Então, não é única especificamente, né? A gente fala que nem no passado, né? Em algumas organizações que a API foi integrada quando ela gerou um 200. Aí tu vai ver o corpo da mensagem é a mensagem de erro, né? Então, a gente já pegou alguns casos assim, né? E a gente e entra muito essa parte de evangelizar os conceitos de API como produto, API First, para poder mobilizar as equipes como um todo. Então, inicialmente, e é muito legal ver isso, né, acontecer dentro dos projetos, porque os times começam a implementar de uma forma, e se tu vai olhar daqui 1 ano, se tu for ver a janela de desenvolvimento, como que o amadurecimento das equipes vai acontecendo, tu começa a ver os códigos de erro, as faixas de erro serem priorizadas, tu vê os contratos de API serem padronizados, então é muito legal acompanhar essa evolução, né? Claro que tem muito trabalho por trás, mas ver o resultado, né, como que as coisas vão evoluindo é fundamental, né? E o teste automatizado, a qualidade dos testes de integração, principalmente, fazem total sentido na jornada de testes mesmo, né? Legal. E quando a gente fala de qualidade, né, essa qualidade ela impacta diretamente o cliente lá na ponta, né? Principalmente quando a gente pensa na jornada digital, né? Que é mais uma jornada da Sensidia que a VR implementa também. Quando a gente pensa no app, né? E na experiência, você estava trazendo ali um pouco antes nos bastidores aqui sobre como a experiência do usuário final de vocês é importante para a VR, né? Então traz para a gente um pouquinho, Menos, como colocar o app ali dentro da plataforma e essa experiência de qualidade e tudo mais tem contribuído com a VR. Eu sempre falo que app é um desafio porque você não tem controle da ponta, né? Uma vez você publica uma versão de um app, enquanto ele não atualizar para a próxima, você fica refém ali daquilo que está distribuído para os seus clientes, né?
Então, esse processo de qualidade, de você garantir uma subida bem feita, é fundamental, porque se você impactar o seu cliente final, você vai ter uma avaliação ruim, você pode perder o cliente, depois contra você mesmo. E um dos pontos que eu acredito muito em API, que é fundamental, que a gente aprendeu, né, quando a gente começou com vocês, é versionamento. Eu acho que é uma estratégia importantíssima. Se você tem uma API que está funcionando e você precisa evoluir, versiona, coloca uma implantação, como se fosse um teste AB ali, mas não nesse forma, mais num cenário de canary release, que você coloca para algumas pessoas, tá? E depois, se isso estiver ok, você pode rolloutar isso para todo mundo. Sim. Então, é fundamental você ter um fluxo de desenvolvimento com qualidade, com um teste automatizado, para você ter segurança em colocar em a produção evoluções. Legal. E a gente tem o Analytics também, né, que pode ajudar a identificar previamente erros que estão acontecendo ali, conseguir agir proativamente para que o usuário final não seja impactado lá na ponta. Né? Toda essa parte de API, por ter uma plataforma, a gente consegue até padronizar e ter uma disciplina de observabilidade olhando em um ponto só. Se você tem um desenvolvimento sem ter uma plataforma, um gateway, às vezes um time pode esquecer de pôr um log, alguma coisa, e você ficar sem a informação do que está acontecendo. Então, isso é um benefício que ter uma plataforma, um API Gateway estruturado traz, né, para o seu ambiente. Legal. Falando de outro tema aqui, né, a gente falou de segurança e documentação, né? Um dos pontos que você trouxe lá atrás, Américo, é a questão de documentação do legado e tal. Qual que é a maneira aí recomendada pela Sensidia para a gente planejar e implementar uma documentação adequada dessas APIs que a gente está construindo aí? Bom, basicamente, né, a gente está falando de documentação, a gente pensa em vários âmbitos, né? Principalmente quando a gente está falando de documentação de back-end, né, e arquitetura, a gente utiliza muito C4, né, modelo C4 para documentação de jornada, né, de jornada de arquitetura mesmo. Quando a gente está falando de borda, principalmente, né, a gente tem dois modelos de integração, né, que são as APIs síncronas e as APIs assíncronas. Quando a gente está falando de APIs síncronas, né, a gente recomenda a utilização de Swagger, principalmente, a documentação no Dev Portal, né, que é fundamental, que é onde o seu consumidor vai enxergar aquele Swagger de fato, né, e para APIs assíncronas, o próprio Async API, né, para documentar eventos, principalmente, né. Então, a gente utiliza esses modelos de implementação e a Sensidia, né, quando aí a Carol até relacionou anteriormente a camada de upstream, né. Quando a gente está falando de upstream, né, o time de arquitetura já está catalogando e documentando o que vai ser implementado, né? Então, seja na camada de API, seja na camada de implementação de microserviços, né? Então, a documentação, né, a gente é orientado a doc first, a gente fala assim, né, que é primeiro a gente documenta o que a gente vai fazer e depois a gente implementa, né? Porque senão fica muito naquele cenário do temos isso no card do nosso board e tá ali o que deve ser feito, contudo, quando a gente vai ver o que realmente foi lançado, foi feito de release naquela versão, né? Tá na cabeça do desenvolvedor, tá na cabeça do arquiteto, tá na cabeça do PO, e isso com o tempo acaba se perdendo, né? Porque é muita informação, né? Então primeiro a gente documenta o que a gente faz e depois a gente faz de fato, né? Então essas são as práticas que a gente utiliza hoje, né? E, aliás, é super importante que um dos princípios de APIs, né, é que elas sejam self-service, né? A gente sabe que não necessariamente isso acontece, né? Até por isso que a gente tem um time de apoio do Developer Experience, mas a documentação ela faz com que isso seja cada vez mais fluido, vamos colocar assim, né? Com certeza. E o mais engraçado é que como a gente vem acompanhando a evolução, né, da experiência do desenvolvedor principalmente, né, a gente tem cenários que os parceiros pedem que a gente documente no Dev Portal, faça toda a camada da experiência do desenvolvedor e, por último, a gente faça um vídeo, né? Então, é uma coisa que tem sido recomendado, assim, que o pessoal, como é que eu vou fazer um fluxo de autenticação e autorização?
né? Então a gente faz um vídeo curto ali de 30 segundos só para o próprio desenvolvedor que talvez nunca teve a oportunidade de integrar esse fluxo, ele fazer parte. E querendo ou não, 30 segundos de vídeo resolve uma reunião de 1 hora muitas vezes, né? Então, Eu acho legal, complementando, assim, a gente, no DevPortal, a gente tem a documentação das APIs que estão externas para a integração dos parceiros, mas a gente também pode ter as APIs internas pensando no reuso que você trouxe, né? Ajudando os outros times internos a, de fato, aproveitar aquilo que já tem e manter esse catálogo de APIs ali atualizado para toda a empresa, né? Pensando até na VR, o tamanho que ela tem hoje, isso facilita também a jornada, né? E um dos pontos que eu acho que é legal é isso que você trouxe, né? A experiência do desenvolvedor, quando ele está integrando um parceiro, ele ter acesso e ele, de fato, já conseguir, às vezes, no ambiente de sandbox ali, fazer os testes iniciais e se preparar, né? Começar a fazer a parte dele e ter uma visibilidade do que ele precisa para desenvolver e entregar ali na ponta, né? Então, acho que isso ajuda bastante na experiência como um todo, tanto para os times internos que consomem as APIs privadas, quanto para os parceiros, de fato, o que está público, né? Aí é uma das tendências do Gartner, inclusive esse internal dev portal aí, né? E até trazendo aqui que o time da Sensidia, eles apoiam nessa parte de documentação, então entendendo as necessidades do usuário e evoluindo ali o Dev Portal, né, trazendo informações às vezes que são as dúvidas mais frequentes, né, além de trabalhar no UX, que é na experiência ali, que a gente fez um trabalho bem profundo lá com a VR nesse sentido, né, Menos? A gente investiu bastante no Dev Portal, né, trazer uma documentação de fácil acesso para os nossos parceiros, né? Acho que isso é fundamental. Então, toda vez que um parceiro entra lá, a gente fica até orgulhoso de mostrar, olha, a gente tem um Dev Portal aqui, o pessoal, putz, que bacana, vocês estão bem evoluídos e tal, né? Então, dá um pouco de satisfação no trabalho que foi feito. E eu acho que tem um ponto que é fundamental, quando você fala de API, se você faz uma definição da sua interface bem feita, com nomes mais declarativos, a própria API se autodocumenta, né? Antigamente, eu não tinha nem nascido ainda, mas eu ouvi falar em livros de história, né? Tinham limitações até de nomes de campo em banco de dados. Então, o pessoal usava CLI, CIT, FLA, etc., que era um monte de siglas. E hoje a gente não tem mais esse tipo de limitação. Então, se você usa nomes de variáveis ou de campos, né, da interface mais declarativos, que você, só de ler a API você entende, você quase não precisa ter acesso à documentação. E o segundo ponto é padronização. Você imagina se cada time seu usar um padrão diferente, seu parceiro vai ter que aprender de novo, né? Então, padroniza, mantém um time para governar isso, trazer esse padrão que vai facilitar bastante, até a coerência, porque o seu negócio ele passa por várias APIs, então ela tem que ser uma experiência para quem está consumindo mais fluida. Legal, você falou de governança, né? A plataforma da Sensidia tem um módulo, né, de governança adaptativa, né, que é o Adaptive Governance, que inclusive ajuda a garantir a documentação das APIs e ele faz uma análise bem interessante nesse sentido. Até o governance ele ajuda não único e exclusivamente nisso, mas por ser a Sensidia acredita no modelo de governança distribuída, né? Então a gente tem os times que centralizam as definições, mas normalmente a configuração básica, as configurações de promoção até ambiente de staging, QA, os próprios times podem promover. Basta seguir as especificações que existem hoje na plataforma, né? Então, o Adaptive Governance, ele permite que seja feito isso, né? Então, se o desenvolvedor colocar as categorias adequadas, colocar as informações adequadas por ambiente, botar fluxo de autenticação e autorização, log, né? São coisas que são utilizadas de forma mais comum, óbvio, né? Isso facilita e pode até mesmo trazer que os próprios times tenham autonomia de fazer essa configuração, né? A promoção, o rollout de produção de fato, a gente sempre indica que seja feito junto com a equipe de integração do Gateway mesmo, justamente para poder monitorar os primeiros momentos dessa promoção para o ambiente produtivo, né? Legal. Nosso papo aqui está muito bom, mas a gente está chegando no final.
E aí, Menossi, assim, a gente conversou bastante aqui de toda a jornada, de todo o processo, implementação. Eu queria saber quais foram os principais resultados que essa estratégia de APIs aí trouxe para a VR com o apoio da equipe de Professional Services. Bom, eu acho que assim, teve vários ganhos, mas os dois principais que eu vejo, hoje a gente consegue reutilizar uma API muito fácil. Então, uma operação, vamos dizer assim, com a API, né? Eu tinha APIs que eu usava em um ambiente e quando a gente criou o Super App, por exemplo, para entregar uma operação para o nosso trabalhador, ele consumiu exatamente a mesma API que já estava pronta. Então, isso deu velocidade para a gente lançar novos produtos ou jornadas diferentes, né? E o segundo ponto, a gente consegue integrar com um parceiro muito rápido, né? Então, a gente coloca um parceiro no nosso ambiente de APIs, quase que plug and play mesmo. Lógico, tem um processo ali de alinhamento, de entendimento do negócio, cadastro de credenciais ou de um produto específico, mas eu não tenho nada de desenvolvimento. Então, isso traz uma velocidade para a gente, foi fundamental para essa estratégia de parcerias que a gente tem. Legal demais. Eu sei que é difícil de contabilizar em números, né? Mas você consegue imaginar assim, onde você teve impactos financeiros, né? Você já falou um pouquinho aí da questão do reuso, do onboarding de parceiros, né? Você consegue ter uma ideia assim, de onde mais essa estratégia gerou impactos financeiros para a VR? Felipe, eu confesso que é uma pergunta bem difícil, tá? A gente até tem esse desafio de como a gente monetiza a API para, de fato, trazer ganhos financeiros direto, né? Mas só o fato de você viabilizar, você ter novos parceiros, isso já traz um ganho de vendas, né? De ter novos clientes, que é fundamental para toda empresa. Então, eu não tenho um número específico para te trazer, mas eu consigo te falar, por exemplo, de parceiros, clientes que entram, que se a gente não tivesse API, dificilmente a gente estaria na situação que a gente está hoje. Legal. Então, até o time to market, né, que é uma coisa importante, vocês conseguem agilizar aí com essa estratégia, né? Sem dúvida. Muito bom. Américo, Carol, vocês têm algum outro ganho que vocês veem nessa estratégia que a gente aplicou com outros clientes? Bom, eu tenho casos, né, de clientes que não tinham nem a ideia de um dia poder produtizar a API, né? E chegamos ao ponto de, realmente, cara, a gente conseguiu entender internamente, né? A cultura da empresa conseguiu absorver a integração através das APIs, começaram a ver pontos de oportunidade onde poderiam ser produtizados e disseram, será que esse produto aqui será que essa jornada específica a gente não consegue vender ela, né? E aí virou MVP e depois acabou virando produto digital, né? Outros pontos, por exemplo, cenários que nossos clientes, né, inicialmente, eu contratei o API Platform da Sensidia aqui e principalmente eu tenho uma jornada específica de conectar um CRM ao meu Data Lake, por exemplo, e era só isso, né? E conforme a gente foi evoluindo com o cliente, começou a ter oportunidades diferentes. Eu posso conectar um chatbot? Legal. Eu posso conectar o Messenger do Facebook via API aqui? Né? Pode, né? E começou a abrir um leque de oportunidades até que surgiu um roadmap de 1 ano. Né? Então, são coisas que era uma coisa pontual, que a Sensi já iria atender e virou um ecossistema, um roadmap grande e futuramente gerando uma série de benefícios para o cliente. Né? E automaticamente, quando a gente faz esses tipos de integração, a gente consequentemente acaba tendo um aumento de receita, uma observabilidade que não existia antes, né? A gente tem cenários de equipes, né? Que quando a gente inicia a nossa jornada, entende, legal ter a Sensidia como player aqui para utilizar como API Gateway, mas é só isso, a gente está falando só de API, né? E conforme a gente vai mostrando o trabalho, como a gente vai mostrando as coisas que a Sensidia pode entregar e pode oferecer para o cliente, começa a gerar outros insights, né?
tem um cenário engraçado de um parceiro nosso que o time de infraestrutura não utilizava a Sensidia para absolutamente nada. Hoje, os dashboards da Sensidia estão nos telões principais do time de observabilidade, né? E isso para nós é uma satisfação enorme, assim, né? E esse é o tipo de trabalho que a gente acredita, né? A gente acredita muito que a gente entrando como parceiro do nosso cliente, a gente pode acelerar muitas outras jornadas e gerar resultados incríveis para eles, né? Legal. A gente teve, pegando um gancho no que o Américo trouxe, né, um dos projetos que a gente atuou foi uma integração com o WhatsApp, né? Então, ele já fez ali um nível 1 de uma central de atendimento. Então, pensando em redução de custo, né, para a empresa como um todo, isso foi um case que teve um grande impacto, né? E óbvio, as pessoas que estavam ali nesse nível 1, no primeiro momento, puderam fazer outras coisas dentro da empresa e gerar valor para o negócio de outras maneiras, né? Então, isso também foi bem bacana. Então, assim, pensar na solução, usar a integração para a solução, né? Então, assim, focado muito em soluções de integração para qualquer área, para qualquer segmento. Então, a gente tem várias possibilidades que ajudam no dia a dia. Então, a gente teve um ganho muito expressivo ali, né? E, obviamente, a empresa conseguiu crescer se dedicando ali para esse time de central de atendimento, se dedicando a outras coisas e evolução interna também. Foi um case bem bacana. Legal. Bom. Queria agradecer aqui a presença de vocês. Foi um prazer enorme poder ter tido esse papo aqui. Agradecer você aí de casa também. Lembrar que vocês acompanham aí o Sensidia Cast. Muito obrigado e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, tchau, Até mais. Tchau.